Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda etapa do 4º Seminário de Saúde e Prevenção das Deficiências da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina. Nesse momento, teremos a palestra Ações de Prevenção da Deficiência Mental no SUS em Santa Catarina. Chamaria a palestrante doutora Carla Marisa Tirello, da Diretoria de Educação Permanente de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Santa Catarina. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao seu Júlio, presidente das Federações das APAES de Santa Catarina, pelo convite aqui representando o secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Caro Preso, que é um neurologista atuante nas APAES há 33 anos, né, na APAE de Jaraguá. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui com vocês nesta tarde. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Rui, que é meu professor foi meu professor na Universidade Federal do Paraná, e foi uma satisfação revê-lo depois de algumas décadas. E também cumprimentar o professor Pina, né, por poder participar dessa mesa, né, de excelência em deficiência intelectual. Cumprimentando a eles, cumprimento a todos vocês e me apresento, então. Eu sou médica neurologista, sou médica reguladora pela Secretaria de Estado da Saúde, com especialização em regulação, e atualmente estou na coordenação das residências médicas do Estado e graduando em Direito. Pode passar. E mãe da Larissa. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. Talvez eu me emocione um pouquinho, então vou um pouco mais devagar. A Larissa é uma menina linda que hoje tem 12 anos e ela é portadora da síndrome de Down. A Larissa foi muito esperada, né, e a Paola tem uma pessoa da minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com 20 mil habitantes, mas encontrei uma conterrânea que foi a primeira terapeuta ocupacional quando a Larissa nasceu lá no interior. A Larissa foi uma criança muito esperada e nós não sabíamos o diagnóstico de Down até o seu nascimento. Quando ela nasceu, no dia 4 de março de 2005, nasceu uma nova realidade, uma realidade que nós não esperávamos. Eu diria que foi um luto num primeiro momento. Quem viu a apresentação antes até se chocou um pouquinho com a palavra luto, né, mas eu roubei ela do Evaldo Mocardel, que é um cineasta, que no ano que a Larissa nasceu, fez esse documentário do Luto à Luta, em homenagem à filha dele, também portadora da síndrome de Down. Quem não assistiu, vale a pena assistir, é excelente o documentário. Após o luto veio a aceitação. Eu vou confessar com vocês que foi um luto muito curto. E logo em seguida veio a aceitação. Aí os meus pais me acompanhando, a Larissa pequenininha, ela fez um pouquinho de icterícia neonatal, mas era a descoberta de uma nova realidade e de um serzinho extremamente frágil com 2,2 kg. A família tentou de todas as formas, eu a ganhei em Porto Alegre, e quando eu voltei, por uma questão de organização familiar, eu fui próximo aos meus pais, e a família tentou, então, de toda forma nos acolher, desde a minha avó, que ainda era viva, com 90 anos, ali com a Larissa no colo, até o priminho, né? Todos fazendo a acolhida com... Essa era a quantidade de presentes que em 24 horas apareceram em virtude do nascimento dela com a síndrome de Down.
Essa foto eu me despi de vaidade. É uma foto que o meu irmão tirou. Talvez vocês não consigam observar, mas assim, eu estou dormindo mesmo. Parece que eu não estou dormindo, mas eu estou ferrada no sono. E com toda a musculatura tensa da face. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu vivia o zelo e a proteção, com medo de perder a Larissa, nós não sabíamos ainda se ela tinha comorbidades, se não tinha, como se apontaria o futuro, né? Vinha a sensação da angústia e do medo, né? Eram sensações muito duais. Por um lado, a proteção, o zelo, e por outro, medo e angústia. Se conflitavam. A alegria aqui ainda não começava a despertar. Mas a maternidade é generosa e eles vão sorrindo para a gente, vão aprendendo a sorrir. A amamentação nos aproximou muito, né? E isso vale para vocês, com os seus pacientes, estimularem as mães, né, a amamentação. Eu, na realidade, até exagerei um pouquinho, né, mas passei do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas foi um momento, talvez, do nosso grande envolvimento. E a presença da minha mãe, enfim, de toda a família apoiando. E a Larissa vinha crescendo, ali ao canto direito, ela está com 2 meses, já mais firminha, mais gordinha, né? E foi meu primeiro Dia das Mães. E daí veio a descoberta de um mundo novo que rápido ele apareceu, né? Eu simplesmente apaixonada, tinha ganho um presente da vida que encheu todo o meu caminhar de brilho, fez o meu coração vibrar, e eu não conseguiria mais pensar a minha vida sem ela. Ali está minha princesinha no dia do batizado, com todas as honras que ela merece. E daí a gente saiu, então, do luto à luta. Né? A luta muito colorido, né? Muitas cores vibrantes, muitas texturas diferentes. Eu coloquei uma fotinho bem ao centro dela, toda suja, a gente deixava mesmo toda a parte de estimulação oral, da Gussi, nesses pequenos, né? E aí começou também a recompensa. Ela foi adquirindo o andar, o equilíbrio, já posou para foto de Natal no primeiro ano, né? E assim veio a releitura da deficiência. O quanto ela é deficiente, né? Com todo esse amor que ela tem para transmitir. Na nossa família a gente brinca que ela é consórcio, ela não é só minha, porque todo mundo quer um pouquinho da Larissa, né? Ela tem um brilho especial. E o quanto de deficiente existe nisso, né? Então, daquele início mais nebuloso, a gente encontrou uma nova realidade de Frozen. Os 10 anos da Larissa, a nossa família sempre apoiando e sempre por perto nesse desenvolvimento. A chave, eu acho, de todo sucesso para hoje, ela ter adquirido as funções motoras, com bastante destreza. A linguagem, ela tem dificuldade ainda, estamos trabalhando, mas os nossos avanços, sem dúvida, nós duas sozinhas não conseguiríamos se não fosse o apoio da nossa família. E o que a gente espera para a Larissa? A gente espera que ela seja feliz, que ela tenha sempre alguém que dê a mão, que seja uma luz no caminho dela, seja eu presente, ou algum familiar, ou algum tutor, mas que ela sempre encontre essa pessoa e muitos amigos no caminho. Se ela vai casar, se ela vai terminar uma faculdade, se ela vai brilhar com algum troféu,
isso vai vir como um adicional, mas o principal é a felicidade, é a realização dela como pessoa. E quem convive com as crianças com síndrome de Down, os adultos, as pessoas com síndrome de Down, sabem que eles têm um brilho completamente diferente. Enfim, o que nós desejamos é que todos nós sejamos iguais nas nossas diferenças. E assim, inicia-se, em primeiro lugar, o respeito à diferença, entender que ela existe, né? A atenção necessária, a paciência, a estimulação contínua, não dá para desistir, tem que ter persistência, os limites, tanto limites de recursos financeiros, como limites na própria criança e nas suas vontades, o apoio, que aí cabe aos profissionais da saúde darem também esse apoio às famílias, né? A escola, sem dúvida, Larissa estuda numa escola inclusiva desde o 6º mês de vida aqui em Florianópolis. Nós nos mudamos logo em seguida para Florianópolis e ela está na mesma escola até hoje. Então, a inclusão, a aceitação pelos colegas, as professoras, né, a aceitação no grupo, isso é muito importante para o sucesso. E a criatividade, né? Eu acho que a gente tem que usar sempre da criatividade nesses casos, porque, especialmente quando a gente fala em saúde pública, em saúde coletiva, nós sabemos que não existem muitos recursos destinados a essa questão da promoção e prevenção. Então, a criatividade, eu acho que é fundamental. Nós trabalhamos bastante com, muitas vezes, recursos não tão extensos, né? Eu sempre brinco, às vezes as terapeutas dizem, Carla, está precisando colocar mais isso, mais aquilo. Eu digo, gente, ela não é a filha do Romário, ela é a filha da Carla. Então, tem que conseguir adaptar a realidade que cada família pode dispor, sem que tenha um sentimento de culpa, não conseguir prover todas as necessidades que a criança precisa, né? E, sem dúvida, por último, e daí já entrando na questão da saúde pública, as leis e as garantias fundamentais, os direitos fundamentais, que são importantíssimos, né, para as pessoas com deficiência, de um modo geral, mas para os portadores de deficiência intelectual, uma vez que eles precisam sempre de um tutor, tem que ter esse olhar mais direcionado, né? Então, a deficiência humana, primeiro, ela não é uma doença, né? Ela é uma condição, né? Uma condição na qual as pessoas não conseguem realizar algumas atividades consideradas normais para um ser humano em determinada idade, condição socioeconômica, cultural. Muitas vezes, ela é provocada por algum dano ou por uma normalidade, e essa causa ela precisa ser conhecida, seja uma doença prévia materna, ou no período neonatal, ou mesmo na primeira infância, os acidentes de trânsito, enfim, os fatores hereditários e genéticos, as condições socioeconômicas e as ligadas às questões de saúde pública, que estariam especialmente envolvendo o período perinatal, as infecções e a desnutrição materno-fetal. A prevenção das deficiências, ela é um exercício de cidadania também, porque se nós pensarmos que 1 em cada 10 indivíduos no mundo tem algum tipo de deficiência, seja ela leve ou acentuada, e seja ela física, visual, auditiva ou motora, né,
nós temos um problema de saúde pública. Então, ela é, sim, um exercício de cidadania. Se nós estimarmos que o Brasil hoje, pelo censo, tem, em média, tem estimado 210 milhões de habitantes, 21 milhões seriam portadores de deficiência. E 1,6% de deficiência mental. Isto com alguns estudos subestimando essa população. Né? O seu Júlio até nos solicitou que a gente tentasse encontrar dados epidemiológicos. É muito difícil a gente conseguir esses dados epidemiológicos porque o diagnóstico da deficiência ele não tem uma notificação obrigatória. Então, ele vem fracionado ao longo da história do indivíduo. Né? E os dados eles acabam sendo sempre parciais de determinada patologia, mas não da deficiência como um todo. A prevenção, sem dúvida, é a medida mais eficiente. Ela consegue reverter ou prevenir em 30% a 40% das deficiências. Né? Mas, para isso, a gente precisa conhecer as causas para saber como evitá-las. E, dentro das práticas preventivas, nós encontramos as principais relacionadas à gestação e ao período do parto, né? Que são as pré-concepcionais, a pré-natal, a perinatal e a pós-natal. Conceituando, então, deficiência mental, é uma condição onde a pessoa tem inibição do desenvolvimento ou um desenvolvimento incompleto da mente, repercutindo em prejuízos de aptidões e da inteligência geral em áreas cognitivas como o aprendizado, a linguagem e o desenvolvimento motor e social. E a prevenção, as ações preventivas, seriam o conjunto, então, de ações destinadas a impedir ou a evitar ao máximo que ocorram essas limitações provenientes de alguma das causas que nós citamos, os acidentes, as alterações nutricionais, as condições genéticas, enfim. Temos 3 níveis de prevenção. Tá? Prevenção primária, secundária e terciária. A primária são as medidas para evitar que ocorra a deficiência. Então, que ações nós temos no estado de Santa Catarina, a nível de SUS, que nós podemos trazer como principal exemplo? A política do acompanhamento pré-natal, que hoje está bastante fortalecida pela Rede Cegonha. Dentro da prevenção secundária, são as medidas aplicadas após o dano acontecer e antes que se estabeleçam as deficiências, prevenindo a instalação das limitações temporárias ou permanentes. E aqui entra, então, o teste da triagem neonatal, ou o conhecido teste do pezinho. Depois nós teremos um momento da palestra só sobre o teste do pezinho com a enfermeira Leia, que é responsável aqui na Secretaria de Estado da Saúde por esse programa. Na prevenção terciária, nós temos as medidas aplicáveis desde a instalação da deficiência, então aqui ela já existe, mas nós precisamos melhorar o desempenho das atividades da pessoa, proporcionando a ela um atendimento digno, decente e evitando novas sequelas e o agravo da deficiência. Entra, então, aqui a estimulação precoce e os centros de reabilitação. Prevenção primária no SUS, o que nós podemos falar, então, em Santa Catarina? Nós temos, e isso é um orgulho para o Estado, a melhor atenção básica do país. Temos uma cobertura de 82% na atenção básica em Santa Catarina. Não é a ideal, mas a nível de Brasil, dentro das condições que o país nos proporciona, ela é
a melhor e vem se mantendo ali há mais de quase uma década. Temos os protocolos de orientação no comportamento, comportamento preventivo, né? As medidas relacionadas com a telesaúde, né? Através da gerência de atenção básica, temos teleconsultoria, videoaulas, visando a capacitação dos profissionais que estão no atendimento destas pessoas. E recente, em 2016, começando em 2016, mas a política é de 2015, foi implantada em 2015, o Programa de Residências Médicas em Medicina de Família e Comunidade, do qual entra na seara que eu estou atuando na secretaria, junto com a doutora Cássia Rabete, ela coordenando o programa. E ele é uma extensão, essa seria a segunda parte do programa Mais Médicos, né, mas com um olhar, então, de capacitação a nível de residência, de pós-graduação para médicos, voltada à saúde pública, né? Atenção primária. Cuidado da saúde da mulher que deseja ter filhos, todo ele dentro da atenção básica, né? Lógico, a atenção básica é dos municípios, é uma responsabilidade dos municípios? Sim, mas tem toda a parceria de planejamento do Estado também e o apoio do Estado nessas medidas, né? As campanhas de vacinação, lembrando que isso é prevenção primária, o calendário vacinal, a rubéola antes do período concepcional, hepatite B, influenza, tétano, já no período pré-natal. A correção de fatores nutricionais, as anemias, a reposição de ácido fólico, o tratamento de doenças crônicas maternas, a orientação do evitar o uso do álcool na gravidez, o combate ao fumo, a assistência farmacêutica, com a dispensação da bupropiona, os adesivos, o niquitin, a goma, enfim. Tudo isso são ações que nós podemos classificar como preventivas para a deficiência, né? Achei importante trazer, nós vamos ter agora, na próxima semana, a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, então estão convidados também a nos ajudar a divulgar, dia 31 de maio. A DIV, que é responsável na Secretaria de Estado da Saúde, sempre faz algumas medidas. Temos fóruns sobre o tabaco também. A orientação e prevenção pré-concepcional, que seria a consulta orientada para os pais que desejam ter filhos. As campanhas de DST-AIDS, elas são medidas preventivas primárias, né, especialmente na questão da AIDS, da sífilis, que está retornando, a sífilis congênita. Acompanhamento na infância e adolescência pela atenção básica. Recentemente, o secretário nos solicitou também apoio para começar a integração na questão da segurança de trânsito. Então, tem se pensado também dentro da Secretaria de Estado da Saúde questões relacionadas à segurança do trânsito em Santa Catarina, com o foco, o olhar da saúde, né? E a principal delas, que é a Rede Cegonha, né? A rede materno-fetal com atenção pré-natal, o acompanhamento pré-natal pelos municípios e o acompanhamento pré-natal de alto risco nos ambulatórios de unidades hospitalares e centros de referência. Eu não vou ler tudo que tem no slide, mas a ideia é mostrar que a GEABS, a Gerência de Atenção Básica, ela está, sim, com um olhar direcionado para medidas de fortalecimento ao atendimento pré-natal. Uma médica de Medicina de Família e Comunidade, doutora Maria Simone Pan, é a responsável por esse setor, e
nós a convidamos para estar presente, mas ela está numa videoconferência justamente levando esse tema na UFSC. O objetivo do pré-natal, sem dúvida, é assegurar o desenvolvimento da gestação e do parto de um recém-nascido saudável e sem impacto para a saúde materna, e ele é o principal indicador do prognóstico do nascimento, né? Sendo o primeiro trimestre o mais importante do ponto de vista de deficiências. As gestantes, elas entram por uma porta de entrada, né? E a porta de entrada ela tem o seu acolhimento. Podemos incluir também a Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS, como sendo uma ação de medida preventiva do Estado, né? Temos aqui meu diretor, Dr. Paulo Orsini, né, que é da Diretoria de Educação Permanente em Saúde, e ele que coordena todas essas ações também do Humaniza SUS, da residência médica, estão todos no departamento que eu participo. O SUS também disponibiliza de material técnico, como o caderno de atenção básica, o caderno 32, o caderno 28, cadernos específicos para gestação de alto risco. Pode passar. Existe um plano geral de ação da assistência pré-natal, né? Então, na primeira consulta, já tem todo o agendamento de como vai se decorrer o pré-natal ao longo das 40 ou 42 semanas. Tá? E, em qualquer momento da gestação, pode essa gestante migrar para um atendimento de gestação de alto risco, onde tem instrumentos, né, de classificação de risco gestacional, todos pactuados e disponíveis na rede Cegonha. A gente trouxe só a título de conhecimento de que existe, sim, este pensar direcionado. A questão das consultas, o primeiro contato, a imunização, pode passar. O teste da hepatite e do HIV, o teste rápido da hepatite de HIV, que está sendo preconizado para as gestantes nas unidades básicas de saúde. Protocolos de consultas, forma, né, do passo a passo da consulta, o exame obstétrico, exames do primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação, estão todos organizados nessa política da rede da materno-fetal, rede Cegonha. E temos também as unidades hospitalares da rede pública, atendendo, então... Então, vamos rápido. Temos as unidades próprias da rede pública, né? Hospitais de referência de gestação de alto risco e as contratualizadas. Cada uma das 8 regiões de saúde no estado, ela tem hospitais de referência. Pode passar. Dentro da prevenção secundária, nós temos, então, a triagem neonatal, que é o teste do pezinho, assistência neonatal e pediátrica com os centros de referência em pediatria e neonatologia, cirurgia cardíaca, o encaminhamento por TFD para outros estados, quando nós não conseguimos ter aqui o nível de complexidade da assistência, e assistência de UTI neonatal com as centrais de regulação. Prevenção secundária também, pena que o tempo, eu calculei um pouquinho, mas, enfim, a Lei 1708, de 12 de janeiro de 2007, né, ela é bastante recente, ela está ainda em regulamentação pela Secretaria, para que seja disponibilizado o cariótipo ainda nas maternidades. O secretário, quando nós conversávamos sobre essa palestra, ele nos frisou, né, que pediu ao LACEN que fosse feito um estudo de viabilidade, de qual
qual a melhor possibilidade de levar esse exame às unidades hospitalares. Se nós vamos montar algum equipamento centralizado aqui no Estado, ou terceirização, ainda tem um caminhar. A lei é recente, mas ela já está sendo trabalhada na Secretaria. Prevenção terciária, então, por fim, a rede da pessoa com deficiência, ela está na portaria, perdão, a prevenção terciária, ela está na portaria da rede da pessoa com deficiência, dentro da deficiência intelectual, e desde 2012 ela é normatizada aqui no Estado. E tem os centros de reabilitação, esses talvez vocês já tenham mais contato, né? Temos cinco centros, o CCR aqui em Florianópolis, Criciúma, Blumenau, Itajaí e Lages. Contamos com a Federação das APAES e os serviços de contratualização com gestão municipal. O Centro Catarinense, ele é um Ser 2, todos são Ser 2, os 5, né? Então é deficiência física e intelectual. No CCR é mais focado no transtorno do espectro autista. E as considerações finais, então, que há realmente, como se trata de uma questão de saúde pública, né, há necessidade de melhor, de um programa de prevenção específico. Nós temos, pelo SUS, múltiplas ações voltadas à prevenção da deficiência, especialmente pela Rede Cegonha e pela Rede da Pessoa com Deficiência, mas não um programa direcionado, né? A implantação dos programas preventivos, ele trouxe uma melhoria, mas ainda temos um caminhar, né? Os profissionais da área da saúde, ginecologistas, pediatras, clínicos, médicos do Programa de Saúde da Família e enfermeiros seriam o principal foco de atenção, né? Eles, sem dúvida, são o poderoso instrumento de prevenção da deficiência mental. Dr. Vicente, como eu falei no início, há 33 anos ele é médico da PAI de Jaraguá, então ele é um incentivador desse tema, e a Secretaria está aberta para medidas, para um canal de comunicação, que se faça um canal de comunicação para construirmos, talvez, outras medidas preventivas que ainda não estão normatizadas. Esse é o meu e-mail, telefone de contato. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carla. Chamaria a enfermeira Leia Regina Gonçalves, da Gerência de Atenção Básica da Secretaria de Estado de Saúde, para concluir a sua palestra. Quer falar daqui ou dali? Quer falar dali? Boa tarde a todos e a todas. Vamos pego um pouquinho de surpresa com relação a essa apresentação. Eu vou ser breve, porque está quase estourando o tempo. Meu nome é Léa, sou enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde, Gerência de Atenção Básica, e atualmente estamos respondendo pela coordenação da triagem neonatal, especificamente do teste do pezinho. Eu vou colocar algumas coisas para vocês aqui. Talvez alguém se pergunte assim, poxa, não trabalho em unidade de saúde, não trabalho no dia a dia com as crianças lá na unidade, e ela vai colocar alguma coisa técnica. É porque, não sei se vocês sabem, mas houve algumas mudanças com relação ao teste do pezinho em Santa Catarina. Então, por isso que eu vou colocar algumas situações para que vocês tenham bem certeza e clareza de como está o teste hoje em Santa Catarina. Não sei se todos sabem que antes era feito no LACEN, certo? E hoje em dia é feito na FEP, Fundação Excepcional de Proteção Excepcional de Curitiba. Todos sabiam disso? Tá?
Só volta aquele primeiro slide lá. A gente já colocou aqui, ó, então a nossa união com o Paraná, né, com Santa Catarina. Eu coordeno aqui, e a doutora Mussolini, lá na FEP, ela responde pelo teste do pezinho no Paraná. Pode passar? Então, só para lembrar, né, que a triagem neonatal é um conjunto de ações de prevenção responsáveis por identificar precocemente nos indivíduos doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas e endocrinológicas, para que eles possam ser tratados em tempo oportuno, evitando as sequelas até mesmo a morte. Nós sabemos que, se não tomada a devida providência, não feito o exame no período adequado, né, de um terceiro ao quinto dia, e em menos de 15 dias for diagnosticada algumas doenças, depois é irreversível. Vai ser um gasto eterno para aquela família, para o Estado, um sofrimento que não tem um fim. Então, por isso é muito importante a gente pensar em fazer sempre o exame precocemente. Então, entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, coletado o sangue do pé da criança, por isso chama-se o nome teste do pezinho. Mas isso podia ser também uma punção venosa, não tem problema. Tá? Então, o teste consegue identificar 6 doenças, que são as preconizadas pelo Ministério da Saúde. Fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. Essas são as preconizadas pelo Ministério. Um breve histórico da doença da triagem neonatal em Santa Catarina. Tentei fazer o resumo o mínimo possível para vocês. Então, se deu início aqui no nosso estado em 86, com a elaboração da Lei 6.762, que tornou o teste do pezinho obrigatório para todas as crianças nascidas em hospitais e maternidades públicas e particulares em todo o nosso estado. Só que essa lei ela ficou efetiva em 92. Mas antes mesmo disso, em 91, o LACEN ele começou a realizar os testes de triagem neonatal para fenilcetonúria e hipotiroidismo congênito. Em 2000, nós tivemos mais 2 doenças que passaram a ser detectadas, a fibrose cística e a hiperplasia adrenal congênita. Após a publicação da portaria 822 de 2001, do Ministério da Saúde, foi incluída também a doença falciforme e as hemoglobinopatias. E o programa de triagem neonatal do Ministério da Saúde ele foi criado em 6 de junho de 2001, considerado um programa de grande importância nacional e de sucesso no Sistema Único de Saúde, para contemplar os princípios de diretrizes do SUS. Então, assim, eu vou colocar um pouquinho do que a FEP faz e que o nosso Estado faz com relação ao teste do pezinho. A FEP ela organiza todo o material, a cada 15 dias, todos os nossos postos de coleta no Estado recebem material para fazer o teste do pezinho. Atualmente, nós temos 853 postos de coleta no Estado, né, Unidade Básica de Saúde que faz as coletas, 18 UTIs, hospitais com UTI neonatal que fazem a coleta também. Então, a cada 15 dias, esse material chega aos postos, distribuem para todas as unidades de saúde, chega à Secretaria Municipal de Saúde e é feito a coleta do teste do pezinho. Pode passar. Tem um material específico, todo elaborado com o site da FEP e a nossa logomarca no estado de Santa Catarina. Certo? Então, assim, todo o material é o nosso timbre do Estado, porque o Estado paga o correio desse material que vem da FEP para os municípios, o que vai coletado do município para a FEP. Vai pelo correio diariamente. Então, esse transporte, o correio, tudo é pago pela Secretaria de Estado da Saúde. Tem todo esse material, ficha de coleta, as lancetas, lista de mães, que vai o nome de cada mãe. Certo? Então, todo o material é mandado a cada 15 dias para as UBS. A ficha, muita gente foi resistente no início, que a gente mudou, porque a ficha do LACEN ela tem menos informações, e a ficha da FEP ela é mais complexa, exige mais. Então, a gente teve um pouquinho de resistência no início, mas agora está tudo sanado isso, o pessoal já se acostumaram.
E detalhe importante é que a mãe, pode passar outra, a mãe recebe uma senha. Todo o resultado do exame é tirado pelo site da FEP, na página da FEP. E assim, ó, a mãe também, se ela querer tirar o resultado em casa, se ela tem acesso a um computador, se ela tem internet, ela pode tirar em qualquer lugar. Não necessariamente ela precisa voltar na UBS. Certo? Pode passar a próxima. É só um informativo que é feita uma relação do que está indo, vai o nome da mãe, né? Nem sempre a criança tem nome, mas pelo nome da mãe e a data de nascimento da criança que se localiza o exame depois no site. Como eu falei, via correio, fica uma instante secária. Outra coisa, eu quero frisar aqui uma coisa bem importante. Nós orientamos todas as UBSs, todos os municípios, que jamais deixem uma coleta do teste do pezinho numa caixa coletora do correio, porque ela vai esquentar, né? Não se sabe que dia o carteiro vai passar ali, então é levado diariamente à agência do correio, certo? Todos os dias é feito esse serviço, é via correio. A FEP fornece material para orientar as unidades de saúde básica com relação a uma melhor coleta, para que evite um ressecamento, uma má coleta, enfim, por falta de material. Tem todo o material explicativo. Tudo isso é fornecido para todas as prefeituras sem custo algum. Tem um laboratório, como é feito o exame, é feito o picote, é analisado. Diariamente isso. Então, assim, o resultado, ele vai para o posto de saúde, como eu já falei, e para as mães também. Lá onde a gente está vendo a coleta lá, o teste do pezinho, a casinha verde, o teste do pezinho ali, o amarelinho e a mãezinha. Esse teste da mãezinha, por enquanto, ainda não tem no nosso estado. É um teste feito durante a gestação, não tem implantado. Mas futuramente a gente está pensando já em colocar aqui. Existe no Paraná. Volta. Só para dizer que cada unidade de saúde ela tem uma senha, ela acessa lá, coloca o código do estabelecimento de saúde, coloca a sua senha, data de nascimento da criança e já automaticamente aparece o resultado. Se a mãe vai tirar em casa, ela vai entrar no site da FEP e ela vai usar o pezinho amarelinho ali, vai colocar a senha dela e a data de nascimento da criança. Pode passar. Então, a gente conclui sempre que, eu tenho só mais um pouquinho, tá? Sempre a gente tem que lembrar que tem que prevenir, porque dispor com antecipação de algo que se pode evitar um mal maior. Vocês devem estar se perguntando assim, ó, quando dá alteração, o que faz? Quando dá alteração, a equipe da FEP, eles têm também uma equipe de assistentes sociais. No mesmo instante em que é dada alguma alteração no laboratório, já é avisado o serviço social, eles já ligam em contato com o centro de referência. O nosso centro de referência no estado é o Hospital Infantil Joana de Guzmão. É o único do estado com referência para tratar todas as crianças que der alterado. Então, a assistente social faz contato com o hospital, marca a consulta e imediatamente já avisa a unidade de saúde entra em contato com a mãe. Então, é muito rápido. Qualquer criança que tiver um resultado alterado, imediatamente já é tomada as providências necessárias para que não se perca um dia de atendimento dessa criança. Esses dados aí eu tenho de março, eu não autorizei esses dados. Tá? Em março nós tínhamos 143 crianças com fenilcetonúria, 661 com hipotireoidismo congênito, 94 com hemoglobinopatias, fibrose cística 176, 108 adrenal, hiperplasia adrenal congênita e a atividade da biotina 44. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Estou à disposição para alguma pergunta. Se caso há necessidade de alguma pergunta, a gente está à disposição. Então, trabalho na Secretaria de Saúde do Estado. Nosso e-mail é o teste do pezinho ab@saude.sc.gov.br. Certo? Nós aqui agradecemos a enfermeira Leia pela palestra e convidamos o tão esperado, né, Dr. João Monteiro Pina, para a nossa palestra sobre diagnóstico. Qual a realidade em nossos APAES? Inverteu, seu Júlio? Não é que inverteu, a senhora Tá.
Estão pedindo para a Lucila vir primeiro antes do Dr. João Pina. Então, Lucila. Hoje a Lucila é a nossa maior autoridade aqui, né, Lucila? Boa tarde. Antes de começar, eu quero agradecer a presença do Dr. Rui, que é o coordenador nacional, né, de saúde e prevenção de deficiências. Então, por favor, uma salva de palmas, Dr. Rui, que seja muito bem-vindo. Santa Catarina sempre te acolhe de coração aberto, tu esteja sempre conosco, tu sabes que tu moras em nosso coração. Segundo momento, antes de entrarmos nas alterações do programa Prevenir, lembra do aplicativo que a pai de Sara desenvolveu, as duas meninas que tiveram a ideia? Pois é, esse aplicativo agora ele está pela empresa Solo. Eu gostaria que vocês pegassem os seus celulares, para que vocês agora, neste momento, fossem baixar esse aplicativo. Celularzinho na mão, por favor. Quando vocês abrirem, vocês procurem lá a Play Store. Todo mundo tem isso no celular, não tem? Play Store. Clique em cima do ícone do Play Store. Todo mundo achou? Depois que você clicou, digite o nome. Todo mundo encontrou? Play Store. Encontraram no seu celular? Vai abrir um monte de desenhinhos, pode abaixar apps, isso, aquilo, um monte de coisa. Ali você digita lá em cima. A Pai Santa Catarina. Atalião. Não deu SC depois do meu. Foi. E instalar aplicativo. Simples assim. Se o teu celular tiver com memória cheia, tu vai ter que deletar alguma coisa para instalar. Conseguiram baixar? Todo mundo baixando. Quando você entrou dentro do programa, vai ter diversos ícones, porque você vai demorar uns minutinhos para instalar, depende da velocidade de cada um, né? Lá você vai encontrar desta forma agora colorido. E aí você tem como prevenir deficiências. Você clica em cima, automaticamente vai abrir pré-concepcional, pré-natal, perinatal, pós-natal, desenvolvimento. Passou demais. Desenvolvimento da criança, sinais de atraso no desenvolvimento, adultos. Certeza. Agora ela entrou. Isto. Aí tem todos os dados. Cuidados antes de engravidar. Não vou ficar lendo, né? Que vocês tudo isso já estão, macaco velho já sabe disso aqui tudo. É só para saber o que tem dentro desse aplicativo tudo. Então a ideia genial das meninas ali foi muito boa. Cuidados após o nascimento. Você pode ensinar as pessoas da sua comunidade o tempo inteiro.
Você ensina teu motorista vai e ensina o seu vizinho. Olha a facilidade. Desenvolvimento da criança, sinais de atraso. Pode passar. Adultos. Até adultos têm. Se você fecha esse, abre um novo ícone. Pode voltar, pode abrir um outro ícone. Missão. A APAI é uma entidade civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional e cultural. Sua missão é promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio a famílias, direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e à construção de uma sociedade mais justa. Aquela APAI que ainda não entendeu que prevenção é missão, vai estar muito claro quando abrir o papel, a função, a missão da APAI. Direitos e benefícios. Cada um vai ler esses direitos e esses benefícios. Pode passar. Projeto Prevenir, que é o que acontece, é o motivo do seminário. Aqui, na verdade, encontre uma APAI. Você digita, você encontra a APAI, o GPS que tem ali. Você quer tal APAI, você encontra. Que beleza, né? Quero a APAI de Sola, como é o nome da? Palma Sola. Vou lá e encontro Palma Sola lá no extremo oeste. Então, veja que maravilha. Divulguem esse aplicativo, usem esse aplicativo, deixem de usar muito folder e use a informática, usem o que é digital. Todos conseguiram? Beleza, então. Então, fechamos isso porque temos pouco tempo, tudo corrido. Gente, primeiro, parabéns para a pai de Sara, para a Miriam, tá lá para o Gessé, né? Gessé Nazário, que foi o criador do aplicativo. E esse aplicativo, nas páginas de Conheça a sua APAI, é o GPS, mas tem produtos, ações das APAIs. Nós vamos estar divulgando nos próximos dias para as APAIs como se colocar de cada APAI. Nós fizemos uma parceria com a empresa Solo, de Vitória, no Espírito Santo, que vai estar alimentando o aplicativo para nós. Tipo, a APAI de Sara vai botar alguma matéria, manda para a federação encaminha para a Solo e Vitória, que vai ser responsável por alimentar. A gente vai poder botar ações de cada APAI individual do Estado. Ontem também eu estive em reunião com as coordenações locais e uma das propostas também é estar tendo um aplicativo, tendo como é que é o nome correto? Não é nenhum aplicativo, mas que se possa acessar todas as informações. Você digite diretamente, já é tudo informatizado, né? Como é que é o nome certo, Patrícia? O Renan veio lá, apresentou, foi muito bom, ele e a Adriana, para informatizar todo o programa de prevenção. Você fez ação, você digita, ela aparece para o estado inteiro. Se você ainda quer deixar alguma ação já agendada, você pode deixá-la, o estado inteiro tem como estar acessando. Então, é uma proposta que nós estamos, foi feita para que a federação acate, para que esse programa todos saibam tudo o tempo inteiro o que está acontecendo. Tá? Então, isso é bem bacana, né? Além disso, foi discutido mais uma vez todo o programa Prevenir. Foi um dia bastante cansativo, com algumas mudanças, porque sempre gera algumas mudanças, né? Mas não foram muitas, mas as discussões foram boas, tá? E eu vou passando, então, aqui. Essa parte, como não teve, eu não vou estar repetindo e falando, porque não tenho esse tempo. Todos conhecem a proposta do programa Prevenir? Tem alguém que ainda não conheça que está aqui? Ótimo. Porque isso aqui também estará sendo enviado para todas as APAIs do Estado novamente. Isso aqui tem que ser aprovado hoje e ser encaminhado. Aqui foram apenas colocadas algumas alterações. Capacitar profissionais da saúde, da educação e da assistência social
para identificar sinais do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e encaminhar aos serviços de referência que antes não tinha. E não tinha também a questão de divulgar o aplicativo de prevenção, que é uma das coisas que nós temos que levar a sério, esse aplicativo. Acho que foi uma ideia maravilhosa e temos que realmente usufruir dessa ideia. Que eu fiz. Identificar a incidência e as causas da deficiência em cada município. Buscar informações junto à vigilância epidemiológica e secretarias municipais de saúde, notificação compulsória. Então é necessário ir em busca desses dados, né? Senão a gente vai ficando. Aí as outras permanecem. Aí vem criar e divulgar o serviço de estimulação essencial em todas as APAES com equipe multidisciplinar. Tem ainda alguma APAE que está presente hoje e que não tem um serviço de estimulação essencial? Levanta a mão. Oba, que bom. O programa de prevenção deu uma amplitude tão grande que o número de pessoas, de crianças, para avaliação, para dar entrada nas instituições muito mais cedo, cresceu de forma significativa. Sinal de que o trabalho que vocês estão fazendo está dando certo. Aqui não teve nada. Aqui também não. O que for igual, eu não vou me ater. Aqui continua a mesma coisa. Aqui nós modificamos algumas coisas. É critério mínimo para ter a premiação, para concorrer à premiação. Continua. 2 ações primárias e diretas na área da saúde, na assistência, na educação. As parcerias com as secretarias e a participação efetiva nos conselhos. Tem que ter cadeira nos conselhos, tá? Municipais, não sendo considerada uma ação primária e direta, ela não pontua, mas é um critério para concorrer à premiação. Então, ela tem que ter comprovação, tá? Você tem que mandar a comprovação que você faz parte de tais e tais conselhos, tem representatividade. Isso é importante. O programa continua acontecendo na mesma época. Se tiver alguma coisa que eu não tiver de acordo aqui, os amigos que estavam ontem lá comigo, por favor, levantem a mão. Ela conta como critério mínimo, porque antes ela contava como uma ação direta. Isso padroniza todos. Facilita, na verdade. Vai diminuir o número de ações, provavelmente? Vai. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba qualificando mais. Tem um outro contraponto, né? Ela acaba qualificando. Isto. Dos critérios, então, número de ações na área de prevenção primária e secundária. Sendo sempre as primárias diretas com maior relevância, não tem nem... né? Isso é sempre fato. Explicando mais uma vez apenas que entrega de folders, empresas e tudo mais, com breve orientação, não é uma ação direta, é apenas uma informação que você está passando, você não a complementou, é considerado somente se der no mínimo 30 minutos de palestra. Diversidade de ações diretas e indiretas na área de prevenção, porcentagem de número de habitantes, nós ficamos ainda numa discussão muito grande, e os coordenadores regionais levaram para as suas tarefas a discussão a respeito da diversidade e evolução do público-alvo, para que isso fique de uma forma mais fácil de ser contabilizada, apesar de que você pode estar colocando, quem trabalhou no ano de 2016 vai colocar no ano de 2017 o público-alvo diferente que fez, mas é uma meta que nós precisamos aprimorar. Tá? Então, eles levaram essa tarefa para casa. Do critério de desempate, percentual de pessoas atingidas de forma direta, número total de ações diretas e indiretas.
sempre as ações diretas valem mais do que as diretas. Aqui nós só tiramos fora a primeira parte lá em cima, o resto permanece tudo igual. Isso aqui também só tiramos fora o tema, o resto permanece igual. A apresentação continua da mesma forma, não teve alteração. Também não teve alteração. Também não teve. Aqui, é importante ressaltar que é de responsabilidade do coordenador regional a entrega no prazo previsto do relatório vencedor para a coordenação estadual ou para a federação. Não adianta vocês mandarem um outro relatório que não foi aprovado, que não passou pela banca a nível regional, porque ele não vai ser avaliado na estadual. Acaba interferindo porque os relatórios acabam ficando tudo numa mesma caixa e aquele relatório vai ficar lá no fundo sem ser avaliado. E aí pode atrapalhar porque às vezes é mandado alguma coisa para os relatórios vencedores e de repente o relatório que não era vencedor ganhou ganhando um tablet que não lhe pertencia. Então assim, é o coordenador que vai enviar. Não serão aceitos, vai ser devolvidos. Cada coordenador vai enviar um nome, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar o nome da pai vencedora, que enviarei para a Monique, e aquilo que vier que não seja aquela pai vai ser devolvido. Não passou pela banca, vai ser devolvido. Mesmo que tenha passado, mas não foi o vencedor, não tem por que estar a nível estadual. Esse é critério. Tem que ter sido escolhido pela regional. Eu sei que vocês têm vontade de mostrar, tá, gente? Mas quem fica para avaliação não é tão fácil quanto vocês pensam. A apresentação a nível estadual, por que nós colocamos isso em azul? O ano passado nós abrimos para que a apresentação fosse aberta a todas as APAES. Foi aberto, foi arrumado espaço, teve pessoas que confirmaram que viriam, e na hora H muita gente faltou. Aí teve um espaço alugado, teve reservado um auditório de hotel, e aí não tinha gente, podia ter sido feito na federação. Então é um gasto que a federação não precisa ter. Aí a questão é, vocês querem que continuem, porque pelos coordenadores nós decidiríamos que não. Porque a APAE, o diretor, tem que dispensar alguém para estar vindo. E esse foi o peso da não participação. Diz que não houve a dispensa de um profissional para estar vindo na apresentação dos relatórios. Então agora a decisão é com vocês. Ok? Levanta a mão quem acha que toda a APAE deveria estar vindo para o programa e que vai vir. Senão não adianta levantar a mão. Quem concorda que deve permanecer, levanta a mão. Vamos lá, gente. Quem achar que sim, levanta a mão, porque senão já vai e não concorda. Mesmo assim, não, ganhou, vai ser retirado, vai vir o coordenador regional e o ganhador da região. Ok? Então, esse item, e aí nós solicitamos sim que divulgar os trabalhos no site. Ao invés de divulgar, entregar um CD para a Casa Presidente da APAE, esses trabalhos sejam divulgados no site da federação. Pode ser, Júlio? Então, é dessa forma. Está concordado, tira-se a apresentação estadual. Na verdade, não se tira a apresentação. A participação de todas as APAES e a divulgação dos trabalhos, tá? A apresentação continua das 18 regionais, com o seu representante e os coordenadores regionais, que eu acho que os coordenadores têm obrigação de estar presentes. Por isso eu peço que,
diretor, libere para que ele esteja, porque se ele está coordenando a região, ele precisa também levar as ideias que aconteceram naquele dia para serem divulgadas. Porque é diferente quando você fala e diz, nossa, aquilo foi muito bacana, a ideia foi maravilhosa, e você contagia o grupo. Isso aqui já é igual. As datas, tá? Só a questão das datas. Os relatórios do programa Prevenir devem ser entregues até o dia 10 de novembro para o coordenador local, regional. Certo? Isso já está decidido. O coordenador vai fazer a sua avaliação regional e encaminhar até o dia 24/11 para a FEAPAZ ou entregar para a coordenação estadual. Tudo beleza? E, Júlio, eu marquei a apresentação dos relatórios vencedores, vê se para ti é possível, no dia 28 de novembro, às 9 horas, das 9 às 16 horas, local, provavelmente a Federação das APAES, ou vamos ver se tem outro local. O resultado será divulgado, nós colocamos até o dia 15, mas assim, ó, não dá tempo de terminar a avaliação e as coisas que o Júlio já está lá. Quem ganhou, tá? Então, e ele divulga logo na sequência. É só uma data, mas acaba sendo sempre maior. Aqui a sugestão maior. Uma das grandes discussões... Vamos ouvir, gente? Uma das grandes discussões sempre foi a questão da premiação. Tal região não participa e o Júlio disse, vocês estão abertos a discutirem e analisarem como fazer essa premiação. Aí a sugestão que nós demos foi a seguinte, que continue tendo a premiação para os funcionários, que vai continuar. Como dar essa premiação? Eu tinha dito que ele podia estar bancando o Congresso Nacional para as 15 pessoas, né? Mas infelizmente não dá porque vai ficar muito em cima. O Congresso começa já aqui no início de novembro, quando nós estamos no processo de avaliação. Então a sugestão dada foi de que quem é destaque, quem ganhou a nível estadual, coordenador, diretor, ele participe de algum seminário, de algum evento de prevenção a nível de Brasil, ou quem sabe a nível de exterior. E aí, nós estávamos em 13 coordenadorias, porque faltaram 5, todas concordaram. Mas agora também fica a cargo de vocês, de avaliar aquilo que foi decidido, porque assim, essas 15 pessoas que iriam, não sei se seriam 15, teriam incumbência de ir, conhecer e trazer e divulgar esse conhecimento. Não iriam só fazer a viagem. Eles estariam indo com o comprometimento de trazer o conhecimento adquirido lá. Aquilo que viram, aquilo que gostaram, aquilo que foi bom e de estar divulgando para o estado todo. Então, essa é a proposta para a premiação. Alguém gostaria de levantar alguma questão ou colocamos isso em votação? Eu sou bem papufo, né? Porque nós não temos muito tempo. Quem acha essa ideia bacana, levanta a mão. Vamos fazer dessa forma, né? Quem acha que essa ideia vai funcionar, levanta a mão. Maioria levantou a mão? Ok. Gostaram da ideia? Então, proposta aprovada? Batemos uma salva de palmas, então? Júlia, contigo. Vamos sortear 2 motos, continua o sorteio. Para a gente inovar também um pouquinho, né? Nós vamos continuar sorteando as 2 motos. Só que vai ser diferente. Os funcionários das APAES continuam tendo que se inscrever. Nós vamos preparar uma maneira da inscrição, mas tem que ser inscrição em bloco. Então, por exemplo,
pegar a Pai de Sara aí que fez o aplicativo. Os funcionários da Pai de Sara se inscrevem para concorrer à moto dos funcionários. Vem para cá, sorteou. Quando sortear no final do ano, vamos supor que seja sorteado a Pai de Orleans, lá que a Fabiana está lá já fazendo campanha. Ganhou a Pai de Orleans, a Pai é que vai sortear a moto para os funcionários, não mais a federação, tá? Então é uma forma de a Pai ganhou essa moto, que é dos funcionários, sorteio entre os funcionários, já sai andando lá. E vai continuar o sorteio de uma moto para uma Pai também do Estado, participante do programa. Além dos tablets, para quem chega em Florianópolis, e mais alguma coisa que a gente está preparando, ok? Eu estou procurando porque tem alguma modificação na questão da estimulação essencial. Ela continua valendo como uma ação, tá? A triagem continua valendo como uma ação, mas eu esqueci agora como é que era que nós tínhamos fechado, deixa eu lembrar. Isto. O serviço de estimulação, tanto a prestação de serviço quanto a triagem, valem 1 ponto e é critério mínimo. Tá? É um critério mínimo para estar concorrendo à premiação. Tá? Então, tudo isso vai estar aqui dentro em algum lugar que não está em vermelho, por isso que eu passei. Mais alguma coisa? 0 a 6. Nós não chegamos lá ainda, eu acho, tá? Tem algumas coisas aqui, mas não chegamos ainda lá, não. Não, é aqui no regulamento, gente. Não. Aqui. Olha aqui, ó. Aqui que ainda não tinha chego, por isso que vocês achavam que eu tinha passado. Ó. Abordagem com público presente, ação direta. O que modificou? Triagem de 0 a 6 anos. Investigação. Orientação a famílias de risco. Conta uma ação direta, independente de números de famílias que foram orientadas ou que foram investigadas. Tá? Eu sabia que eu tinha aqui que não tinha passado ainda não. Abordagens indiretas, é aqui que nós temos a outra. Isso aqui continua igual? Não, passou. Uma das coisas que não lembro onde está, mas tem assim, ó. Temos que ler um por um, tá? Triagem e acompanhamento de crianças com alguma condição é secundária, não é primária. Nós temos que deixar isso bem claro no nosso relatório. Tá? Quando eu falo de corpo de bombeiros, se eu faço primeiros socorros, é uma ação direta? É uma ação secundária? Ou já é uma ação terciária? Ou é uma ação de prevenção a acidentes? Lembre que aqui o nosso objetivo é evitar que se nasça crianças com deficiência. Então, quando eu faço primeiros socorros, eu faço saúde. É da nossa clientela? É, mas não faz parte do nosso programa. Nós temos que ter essa visão na hora de fazermos as palestras dentro das nossas salas de aula. Tá certo? Não sei se tem mais alguma coisa. É que eu estou com pressa para falar. Mas aqui, ó, quando vai vir o programa, vocês vão ter lá saúde, educação, assistência, conselhos, parcerias. E agora lá vai ter que ser colocada ainda neste hall ali lá no final, a questão das triagens, que vale 1 ponto, que daí a gente faz uma conta separada, que eu acho que facilita. Tá? Porque é critério mínimo. Tudo que é critério mínimo tem que estar ali em cima comprovado.
Beleza? O primeiro lugar, dentro dos critérios mínimos, ganha 2 pontos. Segundo lugar, 1,5 ponto. Isso em cada área que a gente avalia. Dificilmente vai dar empate. Terceiro lugar, 1 ponto. Quarto lugar, meio ponto. E todas as outras, meio ponto. Aqui não consta, mas a ação secundária, ela vale 0,5 pontos, dependendo do número de ações que ela desenvolve, que também vocês têm, tá? E o resultado do ano passado, o resultado de 2016, em termos de estado de Santa Catarina, aqui está o gráfico. Aqui estão as regiões e quanto cada uma atingiu. Então, lembrem que o azul é quem entregou o relatório. Fez a apresentação, foi lá, falou, apresentou. O vermelho trabalhou, mas não apresentou o relatório no dia lá da apresentação, que é para fazer o fechamento. E ali está num tom meio amarelo esverdeado, é aqueles que não trabalharam prevenção, não se manifestaram. Mas lembrem que prevenção é todos, é missão da instituição. E, portanto, cada um de nós tem que estar envolvido neste programa. E, para que isso tudo seja aprovado, não li tudo, tá, gente? Foi muito corrido, porque era o tempo que eu tenho. Eu quero saber se alguém tem alguma coisa que discorda do que foi passado, se tem, ou podemos aprovar para que se dê continuidade a este projeto. Volta aqui. Tem o coordenador destaque, tem o diretor destaque, tudo aqui dentro consta como fazer, como não fazer, tá? Aqui tem isso. O presente regulamento foi apresentado e aprovado no Seminário Estadual de Saúde e Prevenção de Deficiências no dia 25 de maio de 2017. Quem concorda, aplaude, então. Vamos fazer dessa forma, né? Alguém gostaria de dar alguma sugestão, assim, de alguma forma bem rápida? Não? Então, agradecemos. Agradeço as coordenadoras. Eu gostaria de chamá-las aqui à frente, mas eu não tenho tempo. Então, assim, ó, de coração a cada uma de vocês, muito, muito obrigado, porque vocês fazem a diferença no Estado, tá? E vocês aqui, ó, estão muito no meu coração pelo trabalho que vocês desenvolvem. Beijo grande. Brigadão. Obrigada, Lucila. Alguém perdeu um óculos? Verifiquem óculos de sol. Às vezes alguma das mulheres aí esqueceu, está aqui em cima da mesa, tá, gente? Bom, então agora, né, finalmente nós vamos chamar para a palestra Diagnóstico, qual a realidade em nossos APAES, com o Dr. João Monteiro de Pina Neto. Dr. João Monteiro de Pina Neto é médico formado na Universidade Federal de São Paulo, mestre, doutor e livre docente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Tem 3 pós-doutorados: Buenos Aires, na Argentina, Barcelona, Espanha, em Londres, na Inglaterra. E hoje é professor titular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Foi vice-chefe do Departamento de Genética, chefe do setor de Genética Médica do Hospital das Clínicas, da USP, e preceptor de residência em Genética do Hospital das Clínicas, da USP. Com a palavra, Dr. João Monteiro de Pina Neto. Boa tarde. Essa minha apresentação hoje aqui será feita em conjunto com
as pessoas que trabalham na APAE de Balneário Camboriú. Eu queria primeiro agradecer muito ao Júlio o convite. É o segundo ano que eu venho nesse encontro. E eu queria agradecer demais. 300 quilômetros para vir, 300 quilômetros para voltar. A presença aqui do meu companheiro de muitos anos atuando na prevenção de deficiências mentais e intelectuais, Dr. Rui Piloto, que me sensibilizou demais de estar aqui presente. E eu queria agradecer demais aos meus amigos da APAE de Balneário Camboriú. Como eu trabalhava há muitos anos, eu acho que o Brasil tem uma epidemia de deficiência intelectual. No interior de São Paulo, tenho certeza. As autoridades de saúde não acham. Elas, vamos assim dizer, veem o problema da deficiência como uma coisa periférica. Eu digo lá na televisão que é um problema de saúde pública, como uma colega aqui falou, que é um problema seríssimo de saúde pública. Ora, só o álcool está produzindo na nossa região 1% em cada 100 gravidezes, um nasce com síndrome alcoólica fetal. Isso é um escândalo. Não se fala nada e não se previne nada. E baixaram muito a mortalidade infantil no Brasil sem fazer prevenção. Fizeram hospitais, o meu hospital agora vai inaugurar mais de 250 leitos, só de criança, para operar e aumentar a sobrevida. O que tem que fazer também é a prevenção, porque senão haja hospital. Você vai ter que fazer 3.000 leitos de pediatria e botar 20.000 cirurgiões, porque na nossa sociedade os fatores relacionados à deficiência cada vez aumentam mais. E eu estive, então, fazer esse trabalho no interior de São Paulo, fui convidado pela diretoria da APAE de Balneário em 2007 para dar uma palestra lá. E o nosso namoro começou e, finalmente, ano passado, durante o ano inteiro e agora continua esse ano, nós estruturamos um projeto lá em Balneário. Então, eu queria agradecer muito a Sandra, a Patrícia, a Dona Magrides, todos que estão aqui e todos que estão lá. Por exemplo, a Thelma, que me cuida lá da minha comida. Sou íntimo agora de todos. Tá certo? Já bota água ali onde eu estou, já cuida de uma maçã para mim. E nós combinamos assim, que eu vou mostrar, em 6 vezes que eu fui lá em Balneário, eu avaliei 191 crianças. E praticamente toda a APAE. Há necessidade de avaliar toda a APAE? Mas a gente tem que fazer estratégias. Porque são 198 APAEs só no estado de Santa Catarina. Em São Paulo são 324. E eu acho outro escândalo é não ter diagnóstico. As crianças sendo atendidas sem diagnóstico médico. Infelizmente, não é exatamente como foi dito. A deficiência, ela lesou o cérebro. A pessoa é deficiente porque o cérebro foi lesado. Então, a gente pode descrever de 1000 maneiras. Eu digo para uma família que chega comigo que tem síndrome de Down, que se todos nascessem síndrome de Down, o mundo não acabaria, porque são pessoas de paz. Eles não se envolveriam com a Lava Jato, eles são pessoas do bem. E a humanidade não acabaria, tá certo?
quer dizer, nós que nos achamos normais, ameaçamos muito mais a terra do que eles, né? Mas, é claro, todo mundo quer ter seu filho sadio e pronto para disputar no mercado de trabalho, que cada vez é mais difícil. É pouco emprego e muita gente para um lugar ao sol. Então, eu queria convidar tanto a Sandra como a Patrícia, que vão expor, e depois, no final, eu dou uma palhinha aqui. E também não é impossível não, gente, tá? É um valor no sentido da sua área, né? Porque ela tem 50 metros, 50 quilômetros quadrados. Então, Balneário Camboriú é uma cidade vertical, né? Ela é pequena, mas é a cidade que mais tem prédio, eu acredito, no estado de Santa Catarina. Então, ela tem uma ampla rede de atendimento. Nós temos a Amor Pradal, a AMA Litoral, que atende os autistas. Temos a AFADEF, que daí é motora. O PAI, que é uma especialidade para atendimento infantil. Daí as crianças com deficiência intelectual ficam somente na PAI. E esse PAI é um posto de atendimento infantil com crianças que não têm essa deficiência intelectual. A gente separa. Temos o CEFIR, que é fisioterapia, também para alunos que não têm a deficiência intelectual. A Univale é o SER, que é o polo, que fica em Itajaí, não temos em Balneário. E o PAIS, que é outras APAIs aqui já apresentaram. Então, prevenir de A a Z, o que é isso? São as nossas palestras, como a PAI aqui muito bem apresentou. Nós colocamos as frases de prevenção em toda a orla lá de Balneário Camboriú, nas árvores. Temos o teatro também. Então, toda a parte, as ações, as palestras de prevenção, nós colocamos dentro dessa área de prevenir. O Bebê Essencial é um projeto inovador, por quê? Nós temos uma parceria com o Hospital Municipal Ruth Cardoso. Todo bebê que nasce prematuro, ele passa na APAI de Balneário Camboriú. E a gente faz o acompanhamento dessa criança. Porque daí qualquer atraso a gente já percebe. Ele não vem para a APAI de Balneário com 2, 3 anos de idade. Então, nós já temos esse, não é convênio, é uma parceria com o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para que essa criança que nasceu prematuro passe pela avaliação e pelo acompanhamento da APAI. Então, isso demanda equipe clínica, enfim, né? Tem todo e depois ele vai para a estimulação essencial, que a estimulação essencial todos já conhecem. Então, o diferencial está aqui nesse bebê essencial, que são bebês, muitos não são público da APAI, mas que a APAI está com um olhar nessa criança para que ela não venha tardia para nós. Então, em 2008, nós tivemos a primeira visita do Dr. Pina, nosso namoro, né, Dr. Pina? Então, em 2011, nós fizemos a formação continuada com os professores e coordenadores de educação infantil. 2011 e 12, o curso para gestantes, enfim, toda aquela parceria com a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú. Depois tivemos 2012 e 2013 os seminários de prevenção, né, que foi toda a região. 2013 as palestras, também em parceria com a saúde. 2014 nós fizemos uma avaliação, não foi bem uma avaliação, foi um olhar, porque a avaliação a gente não tinha uma universidade junto conosco. Nós acompanhamos 704 crianças do município, dos núcleos infantis,
buscando algum atraso no seu desenvolvimento. E isso, gente, acarretou muita demanda para nós. Quase que a gente não deu conta, infelizmente, tá? Tinha muitas crianças lá com atraso no desenvolvimento e a gente quase depois que não deu conta para atender essa demanda. 2015 nós criamos um guia prático de estimulação essencial. É um guia muito legal, tem todo o desenvolvimento infantil da criança. Nós não temos mais, infelizmente acabou, e vamos buscar parceria para que seja mais editado. E foi feito juntamente com uma escola municipal, os desenhos dos alunos, enfim, a gente envolveu a comunidade junto. E em 2016, então, nós temos 30 educandos matriculados na PAI e iniciou-se a avaliação genética com o Dr. Pina, que ele já falava para nós anteriormente que ele já tinha feito essa ação lá em São Paulo, no interior de São Paulo, nas APAES lá da região, que depois ele vai falar um pouquinho. Então, a gente, como é que eu posso dizer, teve coragem, né, gente? E bancamos esse projeto. Como eu já falei, as crianças, então, chegavam com mais de 2 anos de idade para nossa PAI, muito tarde, todos aqui sabem o que eu estou falando. Com 2 anos já se perdeu muito tempo, por isso a criação do bebê essencial. Então, a etiologia, a causa dos diagnósticos, dos atrasos, a grande maioria não tinha, não era investigada, né, o que dificultava a elaboração de um plano de intervenção adequado. E a gente tem muita dificuldade, enquanto gestora, de explicar para a equipe da estimulação essencial, agora não, porque agora se evoluiu bastante, para que não se faça o mesmo que se faça lá no núcleo infantil. A PAI não é um núcleo infantil, e sim uma equipe multidisciplinar que trabalha o desenvolvimento do aluno para que ele possa seguir a sua vida o mais normal possível lá na escola regular. Então, são esses dados. Isso aqui todo mundo já sabe, né, do relatório, enfim. Aqui, então, a gente tinha sempre, eu enquanto gestora, e eu quero dizer para vocês que esse trabalho só foi possível porque eu tenho toda uma equipe atrás, tá? Tem a Patrícia, que coordena, que cuida do Dr. Pina, tem uma presidente, que agora é outra presidente, mas não pôde estar presente, a Mag veio, que acredita nesse trabalho, tem o departamento financeiro, que acredita também que isso vai resultar para os nossos alunos, para o bem comum dos nossos alunos. Então, é tudo uma engrenagem que a gente precisa. Sozinho a gente não consegue nada. Então, a gente tinha eu, enquanto gestora, tinha essa angústia. Mas o que está ocorrendo? O que acontece no município de Balneário Camboriú? Pode passar, Patrícia. Né? E agora, então, gente, isso me angustiava. E graças à equipe, a Patrícia, a Vanessa, que está lá, toda a equipe da PAI, isso sem contar o que a gente faz lá no SAI, enfim, né? Então, a Carla, que é a nossa coordenadora da estimulação essencial, também está aqui, uma profissional comprometida. Então, por trás do que o Dr. Pina vai falar, tem toda uma equipe. Não é só a Sandra que está aqui falando, não, mas tem toda uma equipe que veste a camisa, que pega junto para que isso aconteça, para que faça essa descoberta e depois esse resultado dessa pesquisa, ela vai virar em ações do poder público. Nós vamos chegar lá no poder público e explicar, está aqui, nós queremos agora, né? Nós queremos a ajuda e a parceria, que eu tenho certeza que eles não vão negar para a nossa PAI, como nenhuma PAI aqui. Tá? Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Pina, que vai explicar da metodologia. Obrigado.
Como eu disse para vocês, eu fui 6 vezes lá para avaliar. Não é picaretagem dizer que eu avaliei 191 crianças 6 vezes. Cada vez que eu fui, eu avaliei 30 crianças. De segunda a sexta. Fico no município de segunda a sexta. E atendo, acho que 8, às vezes 10 crianças num dia. Saio de lá arrasado. Mas vamos dizer, eu trabalho em genética desde o 3º ano da faculdade. Tenho 4 décadas coordenando o serviço do HC de Ribeirão Preto. Já vi de tudo. Trabalho em praticamente todos os níveis da genética. Trabalho pouco em erinato do metabolismo. Quem ficou com essa parte metabólica mais foi um aluno meu e foi Porto Alegre, que é o Roberto Giuliani. A gente em Ribeirão trabalha pouco com erinato. E está começando a ter mais. Porém, quando a gente vai nas APAES, eu já fiz um teste. Peguei lá em Limeira, peguei um residente que adora erinato, o Charles, e disse para ele, me acha aqui em Limeira os erros inatos. Ele achou 3. Com toda a infraestrutura do laboratório do HC de Porto Alegre. Erinato metabolismo é doença no Brasil, de berçário. Então, o que eu estava dizendo, quer trabalhar com erinato metabolismo no Brasil, aumente o número de doenças para 60 e faça, dentro dos berçários, e faça 5 polos de tratamento. Agora, a deficiência que está andando aí na sociedade é muito pouco de erinato metabolismo. E são outras doenças. E lá em Balneário eu achei uma leucodistrofia, um erinato metabolismo. E pouco DAO, porque como tem a instituição específica de DAO, mas o DAO é o maior problema de saúde pública genético. Nas outras APAES do interior de São Paulo, de 400 em Limeira, 45 são DAO. De 200 entre Altinópolis e Serrana, 28 são DAO. DAO é muito importante. No Brasil, quer controlar a deficiência? Controle o pré-natal, controle o parto e a síndrome de Down. Com isso, você já está fazendo um grande controle das deficiências. Então, eu faço uma avaliação. Hoje de manhã eu avaliei 3 aqui. Eu acho que é Angelman. Uma síndrome de Angelman. Eu estive em Londres trabalhando com síndrome de Angelman. Tenho lá em Ribeirão mais de 50 casos de síndrome de Angelman diagnosticados. E o outro era uma paralisia cerebral mista, entre espástica e distônica, por um anóxia. E o outro acho que é um TDAH. Portanto, é um problema de só distúrbio de comportamento. Dentro das APAES a gente acha de tudo. O que nós achamos lá? Nós estamos com diagnóstico genético 43 casos de 190. A doença genética, ela dá, em média, 35%. Grande frequência é DAO, mas em Balneário é diferente, porque tem pouco DAO. 11 DAO somente. Isso em 190, quer dizer, DAO é geralmente 24% nas outras APAES. Então, tem muito pouco. Nós temos
inúmeras síndromes, sempre inúmeras síndromes. E eu encontrei inúmeras síndromes. Por exemplo, definido, nós achamos uma síndrome de X frágil de uma família enorme, cheios de deficientes, sem diagnóstico, sem acompanhamento, e várias pessoas engravidando. E agora nós fizemos o teste molecular em toda a família e podemos agora acompanhar a vida reprodutiva dessa pessoa. Nós encontramos lá, por exemplo, uma coisa que eu fiquei impressionado, distrofia miotônica de Steinert, congênita, uma criança com uma face de tapir típica, e a mãe com uma pitose, uma queda do olho e uma paralisia facial. Ninguém sabia por que a mãe tem a queda do olho e a paralisia facial. É porque ela tem a forma leve, mas no ovário dela a mutação altera muito e ela passa para os filhos com uma forma congênita grave, autossômica dominante. Então, a gente vai descobrindo coisas que estão por detrás e que, vamos dizer, nós, desta área, os neurologistas, os pediatras, eles estão, começando a se interessar por isso. Mas eles precisam pegar a vivência que nós temos. Eu já devo ter visto em Ribeirão, 15 mil famílias. No atendimento privado do HC eu devo ter o quê? 3 mil famílias. Eu tenho 1.000 diagnósticos pré-natais intraútero. Eu tenho quase 1.000 necrópsias sistemáticas. Então, quando eu chego numa instituição, então qual é o nosso papel, Rui? Era o que eu estava dizendo aqui para ele. 18 regiões aqui. Nós podemos ir, pegar os médicos dessas APAES e dar um curso de como se dá o diagnóstico de um deficiente. Desculpa, mas é exatamente isso. É claro que as paralisias cerebrais por anóxia têm diagnóstico lá, claro, porque a ressonância, a microcefalia, a espasticidade, a crise convulsiva, a liberação piramidal, muito óbvia, para não dar o diagnóstico. Mas as outras, a sutileza do diagnóstico, é uma coisa que precisa de ter formação. Então, como continuar esse trabalho é um desafio para o Estado. Eu não conheço nenhum Estado. Se eu fizesse uma reunião dessa em Ribeirão Preto, o interesse é mínimo, ou quase nenhum, pelo controle das deficiências. Quando é um problema de saúde pública grave e que só vem se agravando. Vocês já viram na televisão o governo federal, que o Ministério da Saúde falar sobre álcool na gravidez? Todos os países envolvidos têm um programa específico de controle de álcool na gravidez. Porque é uma coisa gravíssima. Lá na nossa região, 30% das mulheres bebem, porque nós já testamos, no pré-natal público, 30% bebem acima em nível nocivo. E eu já examinei os filhos e a quantidade de deficientes que nasce é muito grande. Um TDAH pode ser só isto, álcool, que é um distúrbio comportamental. Então, nós estamos lá numa fase ainda que precisamos fechar os diagnósticos. Quando eu vou para lá,
eu não vou sozinho, eu vou com o meu laboratório. E eu levo para lá, estou levando os mais modernos testes de genética que existem. Vou levar para lá o exoma, vou levar para lá o array CGH. Estou começando pelo MLPA, que nós fazemos no meu laboratório, a um custo baixo e que o HC banca. O array e o exoma vai ser bancado por um projeto que nós ganhamos